Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Nós temos vivido um momento muito especial aqui em nossa igreja, um momento de oração e reflexão sobre os desafios de nosso tempo para a vida de nossa família. Nós estamos em oração todos os dias, pedindo a Deus pelas famílias. E nós estamos refletindo também diariamente sobre um tema: famílias vitoriosas diante das tempestades da vida. E somado a isso, nos domingos deste mês, nós temos recebido de Deus um alimento para sustentar a nossa fé, para fortalecer as nossas convicções, para que a gente, como família cristã nesse tempo, a gente não desfaleça, não desanime, mas que a gente continue lutando pela nossa família. Olhando para a realidade dos dias de hoje, nós temos visto fortes tempestades que têm afetado nossas famílias. E é exatamente por isso que nós estamos buscando a Deus, pois afinal sem Ele nada nós podemos fazer, e todo o nosso trabalho sem Deus, ele será inútil, será em vão. Estamos estudando Atos, capítulo 27, tendo em vista a viagem de Paulo a Roma. Trata-se de uma dramática e emocionante história, contada em detalhes sobre a viagem de um navio que navegou sob forte tempestade. E hoje nós viveremos mais um capítulo desta história com o tema A Tempestade Passa. Até hoje, nunca existiu uma tempestade que durasse para sempre, porque a tempestade passa. A própria palavra tempestade, ela tem a sua raiz na mesma palavra de onde nós temos a palavra tempo, porque tempestade está ligado ao tempo, é algo temporário, é um temporal. Eu quero ler nesta noite Atos capítulo 27, dos versos 22 até o 44. Acompanhe-me na leitura, ou se quiser, na sua Bíblia mesmo. Agora vos aconselho que não vos desanimeis, disse Paulo, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo, dizendo: Paulo, não temas, é necessário que compareças perante César, e Deus te deu a vida de todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende coragem, pois creio em Deus que acontecerá assim como me foi falado. Contudo, é necessário que sejamos lançados em alguma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós ainda impelidos pela tempestade no mar Adriático, por volta de meia-noite, os marinheiros suspeitaram de que a terra estava próxima. Lançando a sonda, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante e tornando a lançar a sonda, acharam 15 braças. Temendo que fôssemos bater em rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, e faziam orações para que amanhecesse. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote salva-vidas ao mar, sob pretexto de lançar âncoras pela proa, Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram cair. Enquanto amanhecia, Paulo pedia com insistência a todos que comessem alguma coisa, dizendo: hoje já é o 14º dia que esperais e permaneceis em jejum, sem comer coisa alguma. Recomendo-vos, portanto, que comais alguma coisa, porque o vosso livramento depende disso, pois nenhum cabelo cairá da vossa cabeça. Dito isso, tomou o pão,
deu graças a Deus na presença de todos e, partindo, começou a comer. Então todos se animaram e também comeram. Éramos ao todo 276 pessoas no navio. Depois de se satisfazerem com a comida, começaram a aliviar o navio, jogando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia e resolveram, se fosse possível, encalhar ali o navio. Soltando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as amarras do leme e, içando ao vento a vela da proa, dirigiram-se para a praia, dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam o navio. E a proa, encravando-se, ficou imóvel, mas a popa se despedaçava com a força das ondas. Então os soldados decidiram matar os prisioneiros para que nenhum deles fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-lhes este intento e mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra, e que os demais se salvassem, uns segurando-se em tábuas e outros em quaisquer destroços do navio. Assim, todos chegaram salvos à terra. Meus irmãos, essa experiência de Paulo em sua viagem de Jerusalém a Roma tem nos ensinado como sermos famílias vitoriosas diante das tempestades da vida. A leitura de hoje, ela narra como foram os dias finais desta viagem. No versículo 22, Paulo desafiou os tripulantes a não desanimarem, mas a lutarem para que não fossem vencidos pela tempestade. Paulo continuou incentivando todos, dos versos 23 a 26, com palavras de esperança, dizendo que eles deveriam continuar enfrentando a tempestade com ânimo, porque aquele navio iria afundar, mas a vida de todas aquelas pessoas seriam salvas. Todas escapariam. Nem um fio de cabelo de uma pessoa sequer se perderia. No entanto, o versículo 27 relata que a viagem tempestuosa já completava 14 dias. Eu fiquei pensando, meus irmãos, 14 dias numa viagem de navio, enfrentando uma tempestade. Eu posso imaginar que esses 14 dias devem ter parecido 14 anos. Porque a vida é assim. Momentos bons, eles passam num piscar de olhos. Rapidamente. Mas os momentos ruins, os momentos indesejáveis, parece que duram séculos. 14 dias no mar. E diz aqui que eles ainda são impelidos pela tempestade. E de repente, na 14ª noite, era por volta da meia-noite, a virada para o 15º dia, os marinheiros suspeitaram que a terra estava próxima. Parecia haver uma ponta de esperança no verso 28. E o verso 29 diz que eles pensam, pode ser que estejamos próximos então a algum litoral ou a alguma ilha. E vamos fazer o seguinte, é meia-noite, nós não sabemos ao certo, vamos esperar clarear, mas para não ter o risco de sermos levados para distante desse ponto, vamos fazer o seguinte, vamos descer as lanças e vamos prender o navio por uns tempos aqui, para que a gente não se afaste disso que está nos parecendo ser um bom destino para nós. E nessa intenção de manter o navio parado, eles lançam 4 âncoras, que são aquelas peças de metal pesadas, amarradas em cordas, que ficaram segurando aquele navio no decorrer daquela madrugada. O verso 29 diz que eles lançam essas 4 âncoras, mas o verso 30 nos conta algo
de que, sob o pretexto de lançar âncoras pela proa, os marinheiros, que eram os responsáveis diretamente pela condução do navio, esses camaradas tentam fugir com o bote salva-vidas. Esses homens, naquele dado momento da madrugada, pensando que estavam próximos a uma ilha ou algum litoral, esses homens pensam apenas em si mesmo. Não pensam mais em ninguém. Sabe, meus irmãos, que esse é um retrato, muitas vezes, de nossa família em certos momentos. Momentos em que, egoisticamente, a gente só pensa no eu, só pensa na minha vontade, só penso no que me importa, só penso no que me interessa. A Bíblia diz que Paulo, ele mais uma vez, ele toma a liberdade de advertir aos marinheiros, dizendo para eles que fugir nunca é solução. Você pode tentar fugir e abandonar o barco da sua família, mas eu posso te dizer já que isso não resolve. Então, o verso 32 diz que todos eles decidiram permanecerem no navio. E enquanto amanhecia pela madrugada fora, verso 38, Paulo diz, olha, nós precisamos nos alimentar. Eles estavam há vários dias, até mesmo sem apetite, perderam a fome. Estavam vivendo sob uma forte tensão, um estresse, daquele tipo que não se tem mais nem mesmo vontade de se alimentar. É assim que esses tripulantes estão. E Paulo os convence de que eles deveriam se alimentar, e eles fizeram isso, e comeram fartamente. Paulo faz uma oração, agradece a Deus, no meio daquela madrugada, uma madrugada intensa, mas uma madrugada de esperança, esperando pelo dia seguinte, para ver o que de fato havia ali por perto. Quando eles terminam de comer o suficiente, estão todos fartos, Paulo lhes aconselha que joguem o trigo que sobrou no mar. E quando amanheceu, diz o verso 39 que eles avistaram uma enseada, e aí eles resolveram agora cortar, soltar as âncoras, para direcionar e encalhar o navio naquela praia. Quando o navio encalhou naquela costa, que eles ainda não sabiam ao certo se era um litoral ou se era uma ilha, surgiu mais um problema no verso 42. A vida é assim, a gente resolve um problema aqui e daí a pouquinho você tem mais um outro. E você resolve esse outro e quando pensa que não, surge mais algum. O verso 42 diz que quando eles estão agora pertos de chegarem a um destino, salvos, os soldados que estavam escoltando os prisioneiros daquela embarcação, eles decidiram matar os prisioneiros para que eles não fugissem nadando. E o centurião Júlio, que era um comandante daquela tropa de soldados, esse centurião que fez amizade com Paulo lá no versículo 3, mas que não quis ouvir os conselhos de Paulo no versículo 11, agora no versículo 43, na intenção de salvar Paulo, ele impediu os soldados de matarem os prisioneiros. E este homem teve uma atitude sábia, sensata e sensível. Ele mandou que os que sabiam nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar para alcançar a terra, e que os demais se salvassem, uns segurando-se em tábuas e outros em quaisquer destroços do navio. E aí o verso 44 que lemos, o último versículo do capítulo, termina dizendo: assim todos chegaram salvos à terra. Como se percebe, verdadeiramente a tempestade passa. Mas a pergunta é, e enquanto isso não acontece? E enquanto a tempestade não passa? Que lições mais nós podemos aprender? Em primeiro lugar, vejamos que uma grande lição que a gente aprende enquanto a tempestade não passa é que a tempestade exige que nos posicionemos
A tempestade exige que a gente tome uma posição. Quando todos no navio perderam a esperança, os versos 22 ao verso 24, nos diz que Paulo, ele tomou a palavra. Paulo disse assim: agora vos aconselho que não vos desanimeis, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo. Ele apareceu me dizendo: Paulo, não temas, é necessário que compareças perante César, o imperador, e Deus te deu a vida de todos os que navegam contigo. Lá no verso 30, novamente, procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote salva-vidas ao mar, sob pretexto de lançar âncoras pela proa, Paulo, novamente, no verso 31, ele diz ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Meus irmãos, a gente percebe aqui, nas atitudes de Paulo, a gente percebe 3 estágios na vida de Paulo durante essa viagem. Paulo começou a viagem como prisioneiro. No decorrer da viagem, Paulo, ele passou de prisioneiro a conselheiro. Mas por fim, Paulo, ele de conselheiro, ele se torna um capelão. Tudo simplesmente por uma única razão. Paulo se posicionou. O verso 23 diz para a gente que Paulo fez uma declaração contundente, uma declaração muito importante. E talvez isso seja a parte mais importante em todo esse capítulo 27. Paulo disse assim: esta noite, um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo me apareceu dizendo. A tempestade exige que nos posicionemos a respeito de 3 questões: a quem nós pertencemos, a quem nós servimos e a quem nós ouvimos. Paulo foi enfático. Ele disse: eu pertenço a Deus, eu sirvo a Deus e eu ouço a Deus. Diante das tempestades da vida, nós precisamos definir bem essas 3 questões. A quem você pertence? Paulo disse: o Deus a quem eu pertenço. Com isso, Paulo estava dizendo que o seu tempo pertencia a Deus. Ele estava dizendo que os seus talentos pertenciam a Deus. O seu corpo pertencia a Deus. As suas posses, os seus recursos pertenciam a Deus. Meu querido, você já pertence a Deus? Você já é propriedade de Deus? A quem você pertence? O apóstolo Pedro, escrevendo uma de suas cartas, ele disse que nós fomos comprados por um bom preço. Fomos comprados pelo preço de sangue, o preço de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós, para que a gente possa pertencer a Deus. A menos que você tenha tomado uma decisão um dia de crer em Jesus como seu Salvador, eu afirmo para você, pela autoridade da palavra de Deus, que você ainda não pertence a Deus. É quando a gente reconhece que é um pecador e toma uma decisão de crer e confiar em Jesus e buscar o perdão de nossos pecados nele, da mesma forma que aconteceu com Paulo no capítulo 9 de Atos. Somente assim que a gente passa a pertencer a Deus. Quando a gente reconhece que Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, e aí sim a gente pode afirmar como Paulo: o Deus a quem pertenço. Deus já é o seu dono, Deus já é o Senhor absoluto de sua vida. É preciso definir bem isso, meus irmãos, pois a tempestade, ela pode ser forte. Mas se nós e nossa família pertencemos a Deus, então nós estaremos seguros, salvos e vamos sobreviver. Amém? A quem você pertence? Se você ainda não pertence a Deus, entregue a sua vida para Jesus hoje e decida ser um cristão, um crente, e você vai poder dizer: o Deus a quem eu pertenço. Mas tem uma segunda pergunta aqui.
baseado nessa declaração de Paulo. A quem você tem servido? Paulo sempre teve convicção de que a sua vida era de Deus, mas era também para servir a Deus. Atos 20, 24, ele afirmou: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério, o meu serviço, o serviço que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Josué também, lá no Velho Testamento, ele definiu muito bem a quem ele e a sua família iriam servir. Josué disse assim no capítulo 24, verso 15: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, vamos juntos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Famílias que estão servindo ao Senhor, famílias que são úteis ao reino de Deus, famílias que estão trabalhando na obra do Senhor, elas resistem às piores tempestades que possam enfrentar. Porque enquanto trabalhamos para Deus, Deus está trabalhando em nosso favor. A quem você tem servido? A gente tem quase que um clichê que a gente diz assim: eu sou um servo de Deus. Tá, você é servo, mas mostre-me o que você tem feito para Deus. Olhe para a sua vida na última semana, não vá muito longe não. Dentre tudo que você fez nessa última semana, o que foi que você fez que pode ser encaixado nessa pergunta: a quem você tem servido? Meus irmãos, a verdade é que muitas das vezes nós estamos servindo muito mais a nós mesmos do que a Deus. Nós estamos servindo aos nossos caprichos, às nossas vontades, quando deveríamos estar como Paulo, servindo a Deus, o Deus a quem eu pertenço, o Deus a quem eu sirvo. Mas tem uma outra pergunta que nos surge dessa declaração de Paulo, muito importante: a quem você tem ouvido? A quem você tem dado ouvido? Paulo não disse: ouvi dizer que Deus pode salvar nestas circunstâncias. Paulo também não disse: eu tenho estudado sobre o poder de Deus. Paulo disse assim: um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo, ele me disse, ele falou comigo. O apóstolo Paulo está falando a quem ele dá ouvidos. Ele dá ouvidos à voz de Deus por meio de um anjo que veio falar com ele. Ele não deu ouvidos à voz do centurião Júlio, ele não deu ouvidos à voz dos marinheiros, ele não deu ouvidos à voz do capitão do navio. Ele ouviu a voz de Deus por meio do anjo de Deus. Sabe qual é o maior problema das nossas famílias nos dias de hoje? Não estamos mais querendo ouvir a voz de Deus. Nós temos passado, meus irmãos, a ouvir muitas vozes, mas estamos muito pouco dispostos a ouvir a voz de Deus. Tem gente, se ele tiver que vir a um culto, por exemplo, só para sentar, para ouvir uma explicação da palavra de Deus, ele não sente-se motivado a isso. Se ele não tiver que estar fazendo alguma coisa, alguma atividade, ele não se sente motivado. Pessoas assim, eu não quero nem pensar como é o dia a dia de tal pessoa no seu contato com a Bíblia Sagrada para ouvir a voz de Deus. Porque se não se interessa por ouvir aqui, ela sendo explicada, que razão eu teria para acreditar que vai ter interesse por ouvir em casa, quando às vezes vai se deparar com algum texto que não vai conseguir talvez compreender? Nós estamos hoje ouvindo muitas vozes. Nós temos passado a ouvir a voz dos psicólogos. O que tem hoje, por exemplo, até mesmo de pastores que estão entendendo que sem psicologia não dá para ser mais pastor. Durante algum tempo eu fui
bastante tentado a isso, achando que fazer uma psicanálise, uma psicologia, que isso seria uma ferramenta para que pudesse ser útil no ministério, no aconselhamento. Mas, meus irmãos, como estudaram a psicanálise, por exemplo, cujo pai dela era um sujeito ateu? Nós passamos a ouvir a voz das filosofias humanas, a nossa juventude hoje entrando pelas faculdades afora, os pensamentos de algumas pessoas do passado que deixaram aí entre aspas, uma contribuição com alguns pensamentos revolucionários, Karl Marx, por exemplo. Nós temos ouvido a voz de sociólogos, está em alta hoje ouvir a voz dos cientistas sociais, Judith Butler, Jean Willis. Nós estamos ouvindo mais a voz da cultura, muitas vezes, do que a voz de Deus. Por isso nós estamos diante deste cenário podre de ideologia de gênero, casamento gay e movimento LGBT entre evangélicos, trazendo isso para o meio da igreja, para o meio cristão. Pessoas que estão dando ouvidos à voz, na maioria das vezes, a voz do diabo, por meio de certas pessoas que se intitulam mais intelectuais do que os outros. Que voz você está dando ouvidos? Você pai, você mãe, você filho? Dias atrás, um pastor, amigo meu, compartilhou comigo que a sua filha tem vivido sob forte pressão onde ela está estudando. Ele disse que tem sentido muita pena dela, porque ela está batendo de frente, tentando de todas as formas ir na contramão daquele pensamento revolucionário, no meio aonde ela está, tentando se preparar academicamente. E disse ele que tem dia que ela chega em casa e chora muito e diz: pai, eu fico comovida de ver como que as pessoas estão cegas e estão perdidas, seguindo algumas ideologias do ensino pós-moderno, que na verdade estão muito mais para ultrapassados do que os conceitos cristãos que por 2000 anos têm sustentado as bases da boa moral e da boa conduta deste mundo. Ouça a voz da palavra de Deus, ouça a voz de Deus por meio dos seus profetas que a pregam genuinamente. Não é ouvir qualquer um que se diga aí que está falando em nome de Deus. Talvez você esteja hoje com medo do futuro de sua família. De fato, há momentos que a gente fica assustado. Mas eu quero nesta noite dizer para você que se você pertence e serve a Deus, Ele manda dizer a você pai, a você mãe e aos demais tripulantes do seu barco família que não tenha medo. Continue ouvindo a voz de Deus, porque Deus tem um propósito para a sua família, assim como teve com os marinheiros daquele navio. Talvez o barco seja marcado pelas feridas do mar, talvez seja sacudido pelas ondas do mar, mas os tripulantes não vão se perder, amém? Foi essa a promessa de Deus para aquele navio. Deus te deu a vida de todos os que navegam contigo. Eu quero dizer para você nesta noite que se você não negar fogo, se você se posicionar, o Deus a quem pertenço e a quem eu sirvo, aquele que fala comigo, aquele a quem eu procuro ouvir a voz dele, se você de fato se posicionar como Paulo, essa mesma palavra, ela pode ser uma profecia na sua vida. Deus te deu a vida de todos os que navegam contigo, e nenhum dos seus hão de se perder. A tempestade exige que nos posicionemos, e assim como Paulo iniciou a viagem como prisioneiro, passou a conselheiro e se tornou capelão, nós precisamos também nos posicionarmos como capelães dentro da nossa casa. Um capelão é um representante divino, é alguém que vai assumir a direção espiritual de um certo lugar. No contexto nosso como família, a direção espiritual do lar. Assim como Paulo, nós precisamos
precisamos nos posicionar e conquistar autoridade para aconselhar. E não faremos isso imitando o mundo e a sua forma de navegar. Nós conquistaremos autoridade através de nosso testemunho de vida. Assim como Paulo não foi ouvido, é possível que às vezes também não sejamos, mas não podemos desanimar, pois se Deus nos colocou nesse barco, o propósito dele é que sejamos capelães, representantes de Deus na nossa família. A primeira lição que nós aprendemos aqui, enquanto a tempestade não passa, é essa. A tempestade exige que nos posicionemos, que a gente defina de fato como é o nosso relacionamento com Deus. Mas há também uma segunda lição que chama-nos a atenção. Lição esta que aprendemos enquanto a tempestade não passa. E esta lição diz o seguinte: a tempestade não pode nos impedir de continuar vendo Deus. A tempestade não pode nos impedir de continuar vendo Deus. Verso 25, portanto, senhores, tende coragem, pois creio em Deus que acontecerá assim como me foi falado. Meus irmãos, 14 dias sem ver a luz do sol, 14 dias sem ver as estrelas, 14 dias sem enxergar a terra, lugar firme. Mas para Paulo, nenhum dia sem ver Deus e a sua bondosa mão sobre aquele navio em todos os momentos, em cada circunstância, em cada detalhe. Enquanto o cenário é de frio, é de chuva, é de atentado à vida, é sempre bom lembrar que o sol está brilhando acima de tudo. Assim é o eterno Deus, Ele não está dormindo, Ele não está inerte, Ele não perde batalhas. Deus não perde um segundo sequer na história da humanidade, porque Ele é soberano. Deus tem o controle de tudo em suas mãos. E até quando tudo parecia ir bem, na 14ª noite no mar, eles veem terra à vista. Naquela madrugada, Paulo orientou que eles deveriam se alimentar, comer o suficiente, jogar o que sobrou no mar. Ao amanhecer, no 15º dia, surge o problema em que os soldados querem matar os prisioneiros. Mas é impressionante que nesse momento, Paulo ele não fala nada. Nesse momento, Paulo está em silêncio. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-lhes deste intento de matar os prisioneiros. Meus irmãos, Deus muda o cenário quando Ele quer, quando é a vontade dEle. Onde há cheiro de morte, Deus exala cheiro de vida. É no limite de nossa fé que Deus age. Mais uma vez, o mas de Deus entra em ação na vida daqueles homens. Os soldados decidiram matar os prisioneiros, mas o centurião decidiu salvar Paulo e os demais prisioneiros. Enquanto as trevas estavam tramando a morte, porque esta é a obra do diabo, o ladrão não vem somente para roubar, ele vem também para matar e para destruir. Mas enquanto ele vem para fazer isso, Deus está trabalhando para destruir as obras do diabo. As trevas tinham um plano e queriam executá-lo. Porém, Deus mais uma vez interviu na história. As coisas mudaram muito desde o início da viagem até agora. O mesmo centurião que no início foi simpático com Paulo, depois ignorou Paulo e agora ele está disposto a arriscar a sua própria vida pela vida do Paulo. Esse centurião, ele consegue enxergar mais do que muitos de nós às vezes. Ele enxerga que Paulo serve ao Deus que pode ser visto no meio das piores tempestades da vida. Meus irmãos, a tempestade pode até nos impedir de ver o sol e as estrelas durante muitos dias, mas ela não pode nos impedir de ver o Senhor. Nós servimos o mesmo Deus de Paulo, nós pertencemos ao mesmo Deus de Paulo, nós ouvimos a voz do mesmo Deus de Paulo,
então é certo que nós podemos continuar vendo Deus em meio às tempestades mais assustadoras da vida. Nós conseguimos, no meio da tempestade, com todos os trovões e relâmpagos, nós conseguimos reconhecer que o eterno Deus, Ele continua sendo Deus, com tempestade ou sem tempestade, com naufrágio ou sem naufrágio. A tempestade, ela não pode nos impedir de continuar vendo o Senhor, se nós tivermos um posicionamento como o de Paulo. O Deus a quem pertenço, o Deus a quem sirvo, o Deus a quem ouço falar comigo. Mas enquanto a tempestade não passa, nós aprendemos uma terceira lição. A tempestade passa. E preste bem atenção nisso. A tempestade passa, mas às vezes o naufrágio é necessário. A tempestade passou, mas o navio naufragou. Verso 41 diz que encalharam o navio e a proa, encravando-se, ficou imóvel, mas a popa se despedaçava com a força das ondas. E na chegada à terra, os pedaços do navio, as pontas de tábua, ainda serviram para ajudar alguns a acabarem de chegar em terra são e salvo. O naufrágio representa o esgotamento de todos os nossos limites. Para cuidar da nossa família, para sustentar a nossa família, para manter a nossa família de pé diante de tantos desafios, todo esforço deve ser empregado. Todo esforço é sempre bem-vindo, mas às vezes o naufrágio é preciso, porque há coisas que somente o naufrágio é capaz de nos ensinar. Meus irmãos, muitas vezes é assim. Às vezes o vinho precisa acabar para que Deus transforme a água em vinho. Às vezes um jovem precisa ir para o mundo, viver no cemitério de Gadara, para que haja o milagre da libertação, da cura e da restauração. Às vezes, a filha de Jairo precisa adoecer e morrer, para que o religioso da sinagoga aprenda que os filhos precisam de serem cuidados. Porque aquela menina morreu porque o seu pai era chefe da sinagoga, mas não cuidava da sua filha direito. E quando Jesus ressuscitou ela, a primeira coisa que Jesus disse foi: dá comida para essa menina. Às vezes, irmãos, é preciso alguém chegar ao chiqueiro de porcos para se lembrar da casa que deixou para trás, para que haja o milagre do perdão, da recuperação, da restauração. Às vezes, Lázaro precisa morrer para que a família, mais do que ser amigos de Jesus, dê testemunho da glória de Deus para a salvação de vidas. Aqueles dias de Marta e Maria devem ter sido dias horríveis. O Lázaro morreu, já cheirava mal. Mas a Bíblia diz que a morte de Lázaro provocou a salvação de muitos judeus. Muitos judeus que foram consolar Marta e Maria se converteram por causa dessa família e tinham um relacionamento com Jesus. Essa família, e por ser amigo de Jesus, por ter amizade com Jesus, nem por isso ficou isenta da dor e do sofrimento. O melhor de tudo é que, embora os navios afundem, Deus preserva as vidas. Embora o corpo, às vezes, entre em falência, Deus preserva a nossa alma. A Jó, o Senhor disse a Satanás: pode tocar até no corpo dele, pode fazer todo o mal a ele, mas na alma dele você não toca, porque a alma dele me pertence, a alma dele me serve, a alma dele ouve e obedece a minha voz. Meus irmãos, embora casais às vezes se separem,
é o naufrágio. Deus preserva vidas. Deus preserva filhos. Embora famílias naufraguem nas águas dos conflitos, Deus preserva a fé nos corações. Embora lares se despedacem, Deus preserva aqueles que o temem. Finalmente, de tudo que essa mensagem nos ensinou, lembre-se, o grande desafio da fé é continuar vendo Deus no meio da tempestade. Porque mesmo nos dias mais sombrios e nas noites mais escuras da nossa casa, nós precisamos lembrar que o Senhor, o sol da justiça, Ele está e estará sempre brilhando acima de tudo. Deus não é afetado por nada nem ninguém, pois Ele está sempre acima de toda e qualquer tempestade. Deus não perde um segundo sequer na história de nenhum de nós. No livro Uma Vida com Propósito, há um poema lindo, onde diz do propósito de tudo que acontece em nossa vida, até as dores mais profundas que a gente experimenta. Deus está o tempo todo conosco, brilhando, brilhando e brilhando. Porque Ele tem o controle de tudo em suas mãos. E porque Ele tem o controle, Ele é soberano. E porque Ele é soberano, nós devemos nos submeter à vontade dEle. Por meio da tempestade, Deus é glorificado. Essa tempestade de Atos 27 foi uma bênção. Uma bênção. Bênção mesmo. 2 anos depois de ser aqui salvo desse naufrágio, Paulo vai ser morto à espada na cidade de Roma. Seu físico, aos 62 anos, era um físico ainda forte, mas esse foi o tempo nos propósitos de Deus para a vida de Paulo. Mas enquanto ele teve oportunidade de viver tempestades, ele usou as tempestades para glorificar o nome de Deus. Eu quero terminar este culto dizendo que se o sol se pôr e a noite chegar, nunca deixe de crer que o Senhor é quem nos guia. Se a tempestade te alcançar, posicione-se, dizendo: Tu és o meu abrigo. E se o mar até te submergir, saiba que a mão do Senhor é quem te traz à tona para respirar. Ele é o Deus da nossa salvação. Ele é o nosso dono, Ele é a nossa paixão, Ele é a nossa canção, Ele é o nosso louvor. Amém? Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor.
chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu Feche seus olhos. Não sei como é que está a sua vida, como é que está a sua família, mas uma coisa eu sei, que nós podemos ser famílias vitoriosas diante das tempestades da vida. Todos de olhos fechados. Se alguém aqui nesta noite entende que há alguma tempestade sobre a sua família, se tem vivido um tempo difícil de problemas, um tempo de dificuldades, eu gostaria de orar por você e com você. Eu gostaria de, nesta noite, junto com você, clamar a Deus para que Ele nos ajude em nossas tempestades. Eu desci para estar aqui porque eu quero pedir a Deus pelas tempestades que têm vindo sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, muitas.
Mas se você entende que há alguma tempestade, se você tem vivido um tempo assim, eu quero convidar você a sair do seu lugar e estar aqui à frente comigo, porque eu quero me unir a você para pedir a Deus pela nossa família. Ainda que o naufrágio aconteça, mas que as vidas não se percam. Você não precisa dizer que tipo de tempestade é. Você não precisa dizer isso para ninguém. Mas eu gostaria de, nesta noite, orar junto com você, pedindo a Deus que Ele nos dê força, que Ele nos ajude a vê-lo nos momentos que às vezes as noites são escuras, momentos em que os dias às vezes são longos, momento em que estamos às vezes sofrendo, e muitas vezes sofrendo talvez sozinho, sofrendo dores que talvez ninguém mais saiba, mas o Senhor sabe, e Ele pode nos mostrar que no meio de tanta tempestade pode haver um propósito que glorifique o nome dEle. Senhor, nós te agradecemos nesta hora por mais uma oportunidade de ouvir a Tua voz. Aqui estamos nós como famílias que Te servem, famílias que pertencem ao Senhor, famílias que têm ouvido a Tua voz. Ouvimos nesta noite, mas não apenas nesta noite, todos os dias nós temos ouvido o Senhor falando conosco. E como famílias que servem ao Senhor, nós estamos nesta noite nos posicionando da mesma maneira como Paulo se posicionou naquele navio. Ele era um prisioneiro, passou a conselheiro e avançou para um capelão, um representante do Senhor naquela embarcação. Nós queremos ser representantes teus dentro de nossa casa. E aqui estamos nós nos posicionando, dizendo para o mundo que nós pertencemos ao Senhor, nós servimos ao Senhor, e a voz que nos interessa é a voz do Senhor. O que o Senhor nos mandar fazer, nós faremos, e o que o Senhor disser para nós não faça, nós não faremos. Mas Pai, no meio da tempestade, nós também queremos continuar vendo o Senhor. Nós queremos continuar percebendo, ó Deus, a Tua presença conosco, percebendo o Teu agir, nos detalhes às vezes tão pequenos que a gente quase nem percebe. E da mesma maneira como o Senhor estava o tempo todo naquele navio, por aqueles 15 dias, conduzindo tudo soberanamente, nós cremos que o Senhor também está conduzindo a nossa vida. E mesmo às vezes com tanta dor, com tanto sofrimento, com tantas dificuldades, com tantos problemas, mas o Senhor sabendo, ó Deus, sabendo que nós pertencemos ao Senhor, sabendo, ó Deus, os desejos do nosso coração, nós cremos que o Senhor continuará nos sustentando. E até mesmo se o naufrágio acontecer, temos a certeza que o Senhor está guardando as nossas vidas. Pai, abençoe a vida de cada família que está aqui nesta noite representada. Tantos irmãos que vêm à frente porque estão enfrentando dificuldades, problemas talvez. Ó Deus, não importa quantos ou quais sejam, nós entregamos, Pai, tudo em Tuas mãos e queremos confiar no Senhor dia após dia. Ainda que as noites sejam escuras, ainda que o sol não esteja brilhando sobre a nossa casa, ainda que não temos visto talvez as estrelas por longos dias,
mas que o sol da justiça continue raiando sobre a nossa vida, dia após dia, para que a cada manhã a gente possa experimentar o renovo das tuas misericórdias sobre nós. Pai, ajude-nos juntamente com nossa família. Muito obrigado por tudo que ouvimos nesta noite e que possamos sair daqui renovados e fortalecidos pelo Senhor. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém.